Seja bem-vindo ao curso Começando Certo. Eu sou o Júnior Meirelles. Eu sou a Michelle Meirelles. O tema da nossa aula de hoje é sobre ter uma boa comunicação, né, Michelle? A gente sabe que para começar certo é importante o quê? Uma boa comunicação. Você saber se comunicar, você saber se expressar. E é interessante que um dos maiores segredos, né? Um dos maiores segredos de um casal que deseja começar certo para dar certo é a prática da comunicação. É muito importante, porque a gente está falando de começar certo com o propósito de dar certo, né? Então a prática da comunicação ela é fundamental. E aí, você precisa entender um pouco mais sobre o que é comunicação. O que é se comunicar? O que você diria assim, comunicação? O que vem na sua cabeça quando você fala em comunicação? É falar de uma forma que o outro entende, né? E ser compreendido no que também você diz, né? Maravilha, é isso aí. A gente fala do jeito que o outro entende e fazer ele entender, ser compreendido naquilo que você diz. Gente, é muito importante. Tem tanta gente que falha no processo de comunicação e a gente precisa entender que comunicação é uma coisa muito simples. Quando vem na nossa mente, o que é comunicação? Comunicação é falar de maneira que você é entendido. E a comunicação ela tem alguns fatores. Por exemplo, falar é uma parte importante da comunicação, mas se expressar também é importante, né? Imagina que, por exemplo, se eu falo com você de um jeito e a minha expressão está dizendo outra coisa, fica uma mensagem diferente na comunicação, né? Igual assim, eu fui um cara meio assim, brutão, assim, na minha criação, né? Aí você já imagina, eu sou um cara alto, uma voz forte, e aí às vezes eu queria falar algo, né, no nosso processo de conhecimento um do outro, no nosso processo de adaptação no casamento, eu queria falar algo, e às vezes eu sabia ter uma fisionomia para expressar, mas eu não sabia O jeito de falar. o jeito de falar. Às vezes eu falava da maneira que não deveria ser dita as coisas. E aí isso atrapalhava no processo de comunicação. Porque a gente precisa saber se expressar e precisa saber falar. A Michelle fazia parte do Ministério de Dança. A expressão facial ela também é importante na dança, não é isso? Quando você dançava lá, adiantava você cantar seu santo Deus feliz, mas tá com a cara de chupar limão? Não funcionava, ela tinha que saber expressar aquilo que ela estava fazendo, né? Ela cantava e ela sorria. No momento em que falava de emoção, você tinha uma expressão assim de tristeza, não é assim? Porque a gente precisa saber usar todas as nossas possibilidades para a gente se comunicar adequadamente. Então, uma parte importante é falar, outra parte importante é a sua expressão, e uma outra parte ainda mais importante é o quê? Ouvir, né? Ouvir. É muito importante você saber ouvir. Então a comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa lembrar dessas três coisas: falar, se expressar e ouvir. Porque aí você trabalhou um certo tempo na APAI, aqui de Caratinga, né? Nem todo mundo lá sabe falar. Não. Nem todo mundo lá sabe ouvir. Então não adianta você falar para quem não sabe ouvir. Não adianta você falar para quem não sabe ouvir. Aí entra a parte da sua expressão, parte de você se comunicar, né? Como é que fala oi aí nas libras? Como é que é? Ó, entendeu? Oi. Oi! Você precisa saber se expressar com uma pessoa que não sabe ouvir. Você precisa se comunicar. Então a comunicação engloba tudo isso aí. Saber falar, saber se expressar e saber ouvir. Então é muito importante você entender isso. E ouvir não é ouvir de qualquer jeito não, né? É ouvir o quê? Atentamente. Então a coisa que mulher odeia, ela tá conversando com um cara que não tá olhando para ela, não é isso? É. Não gosta. Fala o que você sente quando você está conversando comigo e eu não estou olhando para você. A impressão que dá é que você não está prestando atenção no que eu estou falando, né? Que não é importante para você. Que não é importante. Então passa essa ideia de que o que você está falando não é importante. Com certeza. Então o cara que está me assistindo aqui, quando ele está ali conversando com a namorada e ele, digamos assim, a namorada está falando, ele está mexendo no celular, é essa a ideia que ele está passando para ela? Com certeza. Que o que está no celular está mais importante do que o que ela está falando, né? E lá no fundo, talvez passaria uma imagem de que
A vida dela, as coisas dela também não é importante? Ah, com certeza. Cara, presta atenção nisso. Presta atenção. Quando a gente não olha olho no olho, quando o outro está falando, quando o outro está se expressando, quando a gente não cede a atenção atenta, a gente está passando uma mensagem para a pessoa. A falta de atenção é uma comunicação negativa. Você não deixou de se comunicar. A pessoa está se comunicando, ela não está falando, ela não está olhando atentamente, mas ela está passando uma mensagem. A mensagem é que eu não me importo com o que você está falando. Entendeu? Ou com você, né? Ou com você. Não me importo com o que você está falando e não me importo com você. Olha, não tem como começar certo sem comunicação. Não tem como começar certo sem comunicação. A comunicação é muito importante para todo relacionamento. É importante no relacionamento da Michelle com a Isabela, é importante no relacionamento meu com o Heitor, é importante no meu relacionamento com a minha mãe, importante no relacionamento da Michelle com a mãe dela, com o pai, com os irmãos. A comunicação, ela nutre os relacionamentos. A comunicação, eu acredito que ela é como se fosse a água que nós derramamos sobre a planta, né? A plantinha tá ali no vasinho, a gente já adubou a terra e tudo, mas se a gente não regar, aquela planta vai morrer. Então a gente precisa se comunicar porque a comunicação é isso, é você regar os seus relacionamentos. É você fazer com que os seus relacionamentos sejam saudáveis, com que eles tenham vida, com que eles prosperem, com que eles possam crescer. Agora, para um casal que deseja ficar junto a vida toda, mês que vem a gente vai completar 12 anos de casado, e 12 anos ainda é pouco perto do até que a morte os separe, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Até que a morte os separe. Esperamos nós que possa durar muito tempo e que a gente seja muito feliz até que a morte nos separe. A gente é feliz, mas que a gente seja ainda mais feliz, né? Mas para um casal que quer esse processo e ser um processo saudável, um processo bom, agradável para os dois, é importante demais que eles se comuniquem, que eles aprendam a se comunicar, né? Mas agora, no processo de conhecer, a comunicação é importante. A gente fala sobre oração antes de namorar. Qual o papel da comunicação nesse período de oração? O que você me diria? A moça tá ali, tá namorando, tá querendo namorar o rapaz, né? Se eles forem direto pro namoro, eles vão errar. Agora, no processo ali de orar para namorar, qual a importância, você acredita, da comunicação nesse processo, nesse período do relacionamento? É muito importante, porque o casal que ele não comunica no namoro, ele não vai se conhecer, né? Ele vai chegar, às vezes eles gastam muito tempo com outras coisas e vai chegar lá no casamento sem comunicação alguma, né? Porque eles não treinaram isso no namoro, né? Porque a comunicação no namoro ela deve ser treinada mesmo para o casamento, né? Eu acredito assim. Então, sem a comunicação ali diária entre o casal no namoro, é difícil ir pra frente depois dessa comunicação. Às vezes o relacionamento até vai pra frente, né? Mas não é aquela coisa que deveria ser, né? Eu falo assim, a comunicação no casamento, né? Se ela tiver falha agora no namoro, provavelmente ela vai ter uma falha também no casamento. Exatamente. Você usou aqui o termo se comunicar para conhecer. Aí tem gente que vai usar aquela desculpa assim, mas gente, não importa o tempo que você tá com a pessoa, você nunca conhece a pessoa totalmente. Você já ouviu as pessoas dizerem isso? Com certeza. Né? A gente nunca conhece totalmente. E isso é uma verdade. Eu conheço muito da Michelle, ela conhece muito de mim. Mas eu descubro algo novo nela. Todos os dias ela descobre algo novo em mim, todos os dias. Felizmente, a maioria das coisas que a gente descobre são coisas boas, não são coisas ruins. A gente descobre a possibilidade que cada um de nós tem de ser uma pessoa melhor. A gente tem descoberto isso, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando o casal não comunica no namoro, é aí que eles não se conhecem mesmo. Se a pessoa for usar como desculpa assim, bobo, eu não vou investir em comunicação no namoro não, porque a gente nunca conhece uma pessoa totalmente, se ela usar isso como desculpa, é aí que ela não vai se conhecer mesmo. Ela vai perder uma oportunidade ímpar, uma oportunidade excelente dela praticar a comunicação e conhecer o outro. Portanto, assim, no processo de decisão de começar o namoro, né? Porque nem todo mundo aí ora antes de namorar, a verdade é essa. Tem gente aí que já tem crente que fica, misericórdia. Aqui, você tá queimado em nome de Jesus, sangue e fogo, tá bom? Tem gente que fica ali. Mas tem gente que ora antes de namorar. Então, seja lá qual for o seu caso, e o melhor que seja você é o tipo de pessoa que ora
para namorar, que você não seja o tipo de pessoa que fica, nesse processo de começar um relacionamento, é fundamental que as pessoas conversem para se conhecer. Com certeza, tem muito mais chance de dar certo. Isso aí. E de se conhecer também, né? De se conhecer e de se livrar também de algo que não daria certo, não é isso? De não ter surpresas, né? Desagradáveis. De não ter surpresas, porque a comunicação ela é importante, ela é esse elo que pode fazer dar certo, mas ela é aquele abre o olho que pode falar assim, não vai dar certo. Então é importante a gente praticar a comunicação ali pra gente não ser surpreendido negativamente, como a Michelle disse. Aí se você conversou, conheceu o outro e descobriu que o outro não é um bom partido, não se encaixa em você, se você decide seguir em frente com esse relacionamento, você já sabe, né? O que vai dar. O que vai dar. Mas a comunicação é importante para te alertar, para você evitar entrar em um relacionamento para poder lá na frente se dar mal, porque quem faz isso acaba se dando mal. Outra coisa importante aqui, né, Michelle? A comunicação é importante para quê? Mas o quê? Ela é importante para o casal evitar o quê? Desentendimento, né? Desencontros, né? A gente acaba se desencontrando ao longo da vida. O desentendimento, ele é o seguinte, ó, Michelle foi criada numa família, com uma cultura familiar de um jeito, baseada em princípios que eram daquela família, que eram particular daquela família, enfim, cultura familiar, princípios diferentes. A Michelle foi exposta a experiências diferentes ao longo da vida dela, e eu fui criado numa outra família. A família da Michelle é aquela família assim, cada um no seu quadrado. Essa é a ideia de família da família da Michelle. Então, errado não, esse é o estilo de família dela e é o estilo de família de muitas pessoas. O meu estilo de família é aquela família assim, cheguei! Tamo aqui! Tipo, se tiver alguém dentro do quarto, já chega arrombando a porta, entrando lá e cumprimentando, chega mesmo, chega chegando e pronto. São dois estilos diferentes, opostos, muito diferentes. Qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? Um dos dois é o estilo da minha família, é o estilo da família dela. Agora, imagina quando a gente começou a se relacionar. E a gente começou a experimentar essas diferenças, né? Vivenciar essas diferenças. Então, à medida em que a gente vai se relacionando, a gente vai se encontrando e desencontrando. Encontrando e se desencontrando. E aí surgem os desentendimentos. Agora, quando o casal ele conversa, quando o casal pratica o diálogo, quando o casal se conhece, expõe, né? Igual a Michelle falava muito sobre a família dela, falava sobre, né, como que a família dela era o estilo de família, a cultura familiar deles, e ela conheceu a minha família, a gente foi conversando sobre isso, se comunicando, ficou mais fácil para evitar os choques, né? Mas nós tivemos. Com certeza. Nós tivemos alguns choques, mas... No meu caso, principalmente, eu tive que exercitar mais a questão, né? Desenvolver mais a questão da comunicação. Porque como na minha família nós éramos mais retraídos, né? Não éramos muito de nos comunicar, eu tive que aprender isso, né? E desde o namoro, no casamento ainda tive que desenvolver muito mais ainda essa questão da comunicação. Então, se o casal ele já começa a desenvolver isso no namoro, é bem mais fácil. Quando eu conheci a Michelle, era engraçado. Eles tinham uma sala na casa deles que não recebia ninguém. Porque o que acontece? O irmão ficava no quarto, a irmã ficava no outro, e a Michelle ficava com a mãe dela no outro quarto. Então, assim, o ponto máximo de comunicação daquela família era dentro do quarto da mãe e da filha, que eles ficavam ali juntos, né? Mas era cada um de fato no seu quadrado, meu. Aí a sala foi o ambiente onde nós fomos frequentar. Nós fomos para a sala, né? E não tinha isso aqui em casa, a gente recebia os jovens da igreja, a gente tinha célula, a gente tinha gente entrando e saindo daqui dentro de casa e tudo. Então, pra gente era muito mais fácil, assim, comunicar, se expressar, falar. Aí a Michelle vem desse ambiente familiar que não, que pra ela era mais difícil. Mas à medida em que a gente foi se comunicando, que a gente foi se conhecendo, a gente foi evitando desentendimentos, porque a gente viu que era diferente. A gente viu que a gente não era igual.
E se a gente focasse nas diferenças para poder pensar assim, poxa, porque ela é diferente de mim, a gente vai ter problemas, porque ela é diferente de mim, eu vou brigar com ela por causa da diferença, a gente teria muito mais desentendimento. Mas quando a gente percebeu que as diferenças poderiam contribuir para o nosso relacionamento, isso tudo mudou. A gente começou a ver as diferenças, a conhecer as diferenças por causa da comunicação e a gente foi usando as diferenças ao nosso favor. Agora, a comunicação também é importante para o casal não apenas evitar, mas também para ele poder resolver. Tem como resolver um problema sem conversar? Impossível. Impossível. Mas a gente lidou com o problema por causa disso no início do nosso relacionamento, justamente por causa da sua cultura familiar, né? Às vezes eu ia lá e pisava na jaca, vacilava, e a Michelle fazia o quê? Ó. Calar. Michelle, vamos conversar, Michelle. Pelo amor de Deus, vamos resolver isso, Michelle. Não quero, não vou conversar agora, não quero. Depois a gente vai conversar sobre isso. Se conversar, ficava calada. Por isso que eu tive que desenvolver isso, porque pra mim, a minha cultura era completamente diferente. E aí ela ficava remoendo dentro dela aquele problema, porque ela se calava. E ela às vezes engolia as coisas, aquilo ficava agarrado aqui, em alguns momentos. E eu ficava torturado, por quê? Porque eu sabia que eu tinha pisado na bola. E o fato dela não falar o que eu causei, o que ela sentiu, o fato dela não querer conversar sobre aquilo, nossa, eu ficava muito mal, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso que ela fale, eu preciso que ela fale. Aí a gente tinha problema, por quê? Porque eu queria que você falasse e você... Não queria falar. Aí sabe o que acontece, pessoal? É uma coisa muito importante, que a gente só aprende com a maturidade, né? A gente só aprende com a maturidade. Porque ali tinha dois opostos. Ela não queria falar e eu queria falar. O problema já existia. Mas por causa desse fala, não falo, fala, não fala, o problema ia só aumentando. Só aumentando. Porque na ânsia de querer que ela falasse, eu falava demais. Aí eu pisava na bola pela segunda vez. Porque eu queria provocar ela para falar. Eu queria gerar algo nela que a impulsionasse a falar. E aí eu pisava na bola de novo. Aí o problema, ó, virava uma bola de neve, não era assim? E sabe o que acontecia? Ela não falava. Ela ainda tinha mais um problema para tolerar. E aí é onde muitas vezes um fala uma coisa que fica aqui, né? Fica guardado aqui. Porque você está ali ansioso para o outro falar, o outro não fala, e você fala um negócio que o que a pessoa que não fala acaba guardando para ela. Para você foi escapuliu, falei, mas para o outro ficou guardado. Que não é isso que acontece muitas Então vezes? é sempre bom a questão da comunicação, até para quem tem dificuldade, né? Expressar isso para outra pessoa, né? Falar, olha, no momento que estiver mais calma, olha, eu tenho dificuldade de desenvolver minha comunicação. Então o outro vai começar a entender você, né? Vai começar a ter mais paciência, vai começar a entender que com você as coisas nem sempre vão ser imediatas, né? Que às vezes você vai demorar um pouquinho para poder conversar sobre aquilo. Aí também é uma questão de comunicação. Você precisa expressar isso, né, para a pessoa. Mesmo que você tenha dificuldade, no momento de mais calma, você precisa comunicar isso à pessoa que está, né, ao seu lado. Mas também, igual você disse, é importante que a pessoa também tente desenvolver isso na vida dela, né? É importante que ela fale, ou me ajude aí, porque eu tenho essa dificuldade, mas é importante que a pessoa também tente exercitar. Você tem alguma dica para dar aí para a pessoa, que você viveu, você experimentou, e que você acha assim, faça isso que vai dar certo? Tipo assim... Olha, eu pedi muito a Deus para me ajudar, porque eu realmente sempre tive dificuldade, assim, né, nessa questão de comunicação mesmo. Aí foi só oração mesmo e a sua paciência de entender a hora certa de falar, né? E aí, com o tempo, você foi adaptando ao meu jeito e eu fui conseguindo me abrir conforme a sua paciência, né? Então, o segredo é os dois mesmo, no caso do casal, né? É os dois mesmo. E pedir a Deus para ajudar, né? Para capacitar. Eu não sei se tem algum livro, alguma coisa que possa ajudar, porque eu realmente não li. Mas existe sim a paciência do casal mesmo, de desenvolver isso juntos. Eu acho que esse é o mais importante. Isso aí, muito bacana.
E é isso, a gente tem que orar, tem que pedir ajuda a Deus, um tem que entender o outro, a pessoa que tem dificuldade, ela tem que se esforçar, às vezes, tipo assim, ela sabe do problema dela, é difícil para ela falar, mas ela tem que, né, falar para aquilo não criar um problema maior para eles. E aí a gente já tocou nesse assunto aqui durante o início da nossa live, é que a comunicação impulsiona o crescimento, né? A comunicação é aquilo que vai dar vida para o relacionamento. Então, quando o casal se comunica, à medida em que eles vão se comunicando, eles vão crescendo enquanto casal, vão se tornando pessoas muito mais maduras, conhecendo um ao outro, enfim. A comunicação é importante para isso, para que esse casal se conheça, cresça e eles possam evoluir juntos. Agora, alguns cuidados importantes aqui com a comunicação. A gente precisa ter diversos cuidados, mas olha esse cuidado aqui, Michele, um cuidado muito importante com a comunicação. É evitar no processo de comunicação que as distrações e o celular, né? Hoje eu acho que deve ser, né? E nas famílias em geral, né? A maior dificuldade mesmo hoje é o celular. E o celular ele tem destruído casamentos, né? Tem destruído famílias. Então, vocês começarem a trabalhar isso desde agora, né? No namoro, na oração de vocês, na corte, seja qual for o relacionamento, começa já a trabalhar essa questão do celular, né? Porque, infelizmente, o celular tem destruído mesmo famílias. E assim, é engraçado que quando eu me cheguei a casar, a grande questão, a grande dúvida, o grande problema era ter ou não ter televisão no quarto. Você lembra? Era a grande dúvida. Michele falou comigo assim, eu nunca vou ter televisão dentro do quarto. Porque falavam que a televisão acabava com a comunicação do casal, né? Distraía o casal. Hoje, a televisão mudou e hoje a gente leva na palma da mão o objeto que faz com que as pessoas deixem de conversar. E aí é interessante que eu gosto de usar esse exemplo, que assim, Dia dos Namorados é um dia do casal se conectar, do casal, né, sair para poder comer alguma coisa, aí vai num restaurante, senta ali na mesa, um olha pro outro, um conta alguma coisa, outro fala outra coisa, e eles se comunicam, né? A gente vai nos restaurantes hoje, o que a gente vê? Cada um com seu celular, né? Cada um no seu celular. O rapaz no celular dele, a moça no celular dela, ou às vezes tem uma pessoa ali que está interessada em conversar, mas o outro o tempo todo ali no celular. O outro não corresponde, né? Não corresponde. Gente, isso desgasta o relacionamento. Hoje as pessoas estão alisando mais o celular do que, né, fazer um carinho no outro, passar a mão na mão do outro, olhar no olho do outro. Olhar a expressão do outro, né? Como ele está se sentindo. Pelo rosto você consegue ver, né? Mas as pessoas não estão olhando nem no rosto um do outro, né? Estão ocupados ali. Não sabe nem como a outra pessoa está se sentindo. Aí vamos supor, Michele está querendo muito conversar hoje. E eu tô no celular aqui. Aí ela vai falar um negócio comigo, eu viro pra... Ela fala outra coisa, A pessoa fala boiês, vaquês, né? A pessoa tá falando em português e o cara assim, Não é só o cara não, as mulheres também estão nessa. Muitas vezes o cara tá tentando se abrir pra mulher, tá tentando falar sobre os problemas dele, sobre como foi o dia, sobre as dificuldades. E a mulher tá assim, tá nem aí. E não é só o celular, vamos falar de distrações. Qualquer coisa que possa ser uma distração que vai impedir você e o seu parceiro, a sua parceira, de se comunicar adequadamente, que vai levar vocês para longe um do outro, afastar vocês da comunicação com o outro, vocês devem evitar. Tomem muito cuidado com as distrações, tomem muito cuidado com o celular para que vocês não sejam vítimas dessas distrações e o relacionamento de vocês não seja ferido. Lá no livro Felicidade Sem Plateia Dura Mais, que é o meu livro, meu 8º livro, Felicidade Sem Plateia Dura Mais, tem um capítulo que eu falo sobre 7 formas de como o celular tem afetado os relacionamentos. É muito importante você ler, sabe? Porque embora o celular esteja sendo uma barreira para a comunicação, ele também tem sido uma porta para a infidelidade, né? Uma porta para a infidelidade. Às vezes o cara tá deitado do lado da esposa acessando pornografia, a esposa sendo deitada do lado do cara acessando pornografia, ou às vezes conversando com uma outra pessoa, né, que não é o seu cônjuge, alimentando ali esse tipo de relacionamento, esse tipo de impureza no coração.
E às vezes, por mais que a pessoa não tenha uma atitude física de adultério, ela já adulterou no coração, adulterou na mente. Como você se sentiria, por exemplo, de abrir meu Facebook e ver que eu estava lá conversando com uma mulher e falei assim, oi linda, como é que você tá hoje? Misericórdia. Não, nosso Deus, misericórdia, seria uma coisa muito triste. Você se sentiria traída já? Com certeza, nosso Deus. Aí a pessoa às vezes está chamando a outra de lindo, lindo, e tem sido um instrumento de ruína em muitos relacionamentos do celular. Mas felizmente ele também pode ser usado pelo bem. Agora mesmo nós estamos usando um celular para poder te falar que para começar certo é importante se comunicar adequadamente. Verdade. Né? Agora, outra coisa importante, tem gente que, ó, fica o tempo todo, ó, beijando na boca, abraçando e não conversa. Conversa. Conversa sobre o futuro, né? Sobre os sonhos. E aí tá namorando uma pessoa que às vezes não tá nem aí pro futuro, não tá nem aí pra questão de casamento, de família. Você tá lá só preocupado com os beijos, os abraços, não tá sabendo com quem você tá se relacionando, né? A pessoa beija na boca demais. A comunicação deles é línguas estranhas, né? Fica só passando a língua na língua do outro e não se comunicam do jeito que deveria se comunicar. Então aqui, menos beijo na boca e mais falar, mais ouvir, tá? Beijo na boca menos, se abracem menos e falem mais, para vocês se conhecerem mais. Não usem o tempo de namoro de vocês só para beijar na boca. Não usem o tempo de namoro de vocês só para fazer foguinho. Use o tempo de namoro de vocês para vocês se comunicarem também. Agora, outra coisa, outro problema. Esperar o outro ter iniciativa. Não é um problema? É um problema. Ficar aqui esperando o outro ter iniciativa para conversar. Ah, não vou conversar não porque eu quero que ele faça. Aí fica um do lado esperando o outro fazer. Eu fico aqui. Eu não vou conversar hoje não, porque eu quero que a Michelle fale. Aí a Michelle tá de laço, eu não vou também hoje não, porque eu quero que ele fale. Alguém tem que tomar iniciativa. Alguém precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, é possível que vocês nunca conversem. Então, o nosso desafio para você é que você seja uma pessoa que vai promover a comunicação no seu relacionamento. Você que está assistindo tem a responsabilidade de fazer isso. Não espere o outro fazer. Faça você. Vá até ele, promova o diálogo. Tipo, procura na internet quebra-gelo. Né? Procura na internet um quebra-gelo, aí você vai encontrar um quebra-gelo ali e já vai promover o diálogo com ele. Você pode virar para a pessoa para você ver uma maneira fácil de começar uma conversa. Oh, se você tivesse a oportunidade de ir para uma ilha deserta, ficar um ano lá, o que você levaria com você? Deixa a pessoa falar. Você começa a descobrir quais são os valores dela. Você começa a descobrir o que é importante para ela. Comentar algo, por exemplo, sobre o livro, né? Namoro com Propósito, se você estiver lendo. Comentar, o que você acha disso aqui que está, né? Eu li hoje nesse livro, né? Olha, estou lendo o livro Deus Une Propósitos. E eu achei assim, o Júnior falou um negócio assim, ó. Mais que unir duas pessoas, Deus deseja unir dois chamados, duas missões e dois propósitos. Impactante. O que você achou disso, querida? Já é uma boa entrada aí para desenvolver o diálogo, né? A conversa. Muito bom. Então não espere o outro ter iniciativa. Não espere. Né? Outra coisa importante é aprender a ouvir. Lá em Tiago fala assim, cada um de vocês seja tardio para falar e pronto para ouvir. E é tão legal, né, que Deus ele é tão criativo, ele é tão assim, ele quer nos passar uma mensagem tão importante que ele nos deu uma boca e dois ouvidos. Ou seja, fale menos, ouça o dobro. Ouça no mínimo o dobro do que você fala. Não fique só falando. Tem gente que gosta só de falar, né? Eu acho que o pessoal já percebeu que eu falo mais aqui, né? Acho que já ficou meio claro que eu falo mais. Mas eu também aprendi a ouvir. Né? É questão de cultura aqui. É questão de cultura. Mas eu também aprendi a ouvir. Verdade. Não é só falar, é aprender a ouvir também. E ouvir sem opinar, né? Eu lembro que no início do nosso casamento, a Michelle passava por algum problema lá no trabalho dela, ela vinha e falava, né? Eu queria se expressar, falar o que aconteceu. Aí, na hora que ela falava, que ela terminava de falar, eu falava assim, eu acho que você tem que fazer assim, assado e assado.
Ela ficava com raiva porque ela não tinha me pedido conselho, ela queria apenas Só desabafar, né? desabafar. E você precisa entender o seguinte, você nem sempre precisa falar, cara. Moça, você nem sempre precisa falar. Às vezes Nem você sempre precisa... também se defender, né? Às É, vezes a pessoa tá falando algo que aconteceu, você já quer falar também defendendo, né, o seu lado. impede a pessoa até de concluir, né? E aí é aquele negócio, você não espera nem colocar os pingos nos is, né? Você não espera nem molhar a boca, você já quer falar, você não espera nem terminar. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu vou chegar na Michelle e falar assim, poxa, Michelle, aquele dia você fez uma coisa assim ruim, aí eu cito o que ela fez, aí antes de eu terminar de falar, Não, mas aí por causa disso, por causa daquilo. ela já se justifica. Mas aí olha o que eu iria falar, nossa, Michelle, aquele dia você fez isso, eu não gostei, mas hoje, nossa, hoje você foi muito... Aí eu já não consigo nem mais elogiar, porque antes de eu concluir, ela já soltou os cachorros. Antes de eu concluir, ela já foi se defender. Então a gente precisa aprender que a gente nem sempre precisa falar. Tem momento que a gente não precisa falar. Ah, o outro tá brigando, o outro tá discutindo, o outro tá falando, tá soltando os cachorros. Por que que você vai falar? Lá em Provérbios diz assim, sem lenha o fogo se apaga. Sem mexericos a briga acaba. Sem gente falando, sem gente querendo falar. Deixa só um falar. Tá nervoso? Ouve. A pessoa tá nervosa? Ouve. Ouve ela, deixa ela falar. Eu concordo. Tá certo. Passou. Você tem uma coisa pra falar? Volta e fala. Mas tem momento que a gente precisa aprender a ouvir, ó. Pronto. Não vai se justificar, não vai dar conselho, apenas ouvir. Você precisa ter discernimento para saber qual momento é esse, né? Nós já falamos aqui sobre não usar o silêncio como uma arma contra o outro, né? No sentido de, você fez isso comigo, então agora eu sei o seu ponto fraco, eu não vou falar nada. Você já fez isso comigo? Seja sincero. Você já usou o silêncio, tipo assim, você sabia que eu não gostava, que eu ficava com raiva? Então, né? Eu sempre tive essa dificuldade com a questão do silêncio. Então, para mim, nem sempre era questão de tentar, né, afetar o outro. Nem sempre, mas houve algum momento que você falou, tipo assim, eu sei que você não gosta hoje. Deve ter acontecido. Deve ter acontecido. Algum momento, sim. Porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa amadurecer, né? A gente está falando aqui sobre isso, talvez você vai ter mais dificuldade, ou melhor, desculpa, mais facilidade de lidar com isso, porque talvez nós não percebíamos, né, que fazíamos isso assim, dessa forma. Então nós estamos alertando, vocês vão ter mais facilidade para lidar, se Deus quiser. Isso. Outra coisa importante é não ficar muito tempo sem ter um tempo para conversar, para se comunicar, né? Tem gente que às vezes estuda muito, trabalha muito, mora em outra cidade, e aí muitas vezes ele só troca uma ideia pelo celular, uma semana muito corrida, e aí acabam adiando muito o tempo para poder conversar. É importante que que o casal não fique tanto tempo sem se encontrar para conversar, né? Que não adie muito tempo esse momento de sentar olho no olho, sem distrações, para poder conversar. Então, se vocês moram em cidades diferentes, ou se vocês têm uma agenda muito louca que acaba impedindo vocês assim de se encontrarem com facilidade, então sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam encontrar um tempo de qualidade para vocês estarem juntos e não abrir mão deste tempo. Este é o nosso tempo. Nós não vamos abrir mão deste tempo para nada, vamos nos encontrar para a gente poder conversar. Não fiquem muito tempo sem poder conversar. Eu e Michelle, nós nos encontrávamos todos os dias. E foi uma das coisas fundamentais para a gente poder se conhecer, para a gente poder se comunicar, foi justamente isso. A gente se encontrava todos os dias e a gente conversava muito, muito, mas talvez você não tenha condições de fazer isso, de encontrar o seu parceiro e sua parceira todos os dias. Mas vocês precisam ter um tempo de qualidade para vocês fazerem isso. Não devem deixar isso ficar muito distante, né? Outra ideia é separar um dia para poder conversar, né? Este é o dia. Este é o nosso dia. Neste dia a gente não vai mexer no celular, a gente não vai assistir um filme, a gente não vai falar da vida dos outros, enfim, esse é o dia da gente conversar, olho no olho, sem nenhuma distração. Meu amigo queria vir aqui hoje, não queria, não vai vir, hoje não. Hoje é o nosso dia. Vai ter louvor da juventude lá não sei de onde. Não, este é o dia de vocês. Entende? Vocês precisam praticar isso.
tá? No máximo, às vezes ali tentar negociar, porque às vezes é o seu ministério, né, que vai ter uma atividade, e aí a gente precisa, não pode também abrir mão das coisas de Deus para Deus. Então você negocia com o outro, ó, teve uma agenda, uma coisa assim extraordinária, eu não tinha marcado, acabou que chocou, a gente pode trocar esse dia para amanhã, né? Negocia o dia, né? Negocia Tudo o dia. conversado, bem entendido. Tudo conversado é bem entendido. Então, quando a gente aprende a comunicar, a gente aprende a conversar, a gente consegue se entender melhor, né? Mas tenha o dia de vocês, para vocês terem o olho no olho, para vocês conversarem, pegar na mão do outro, passar a mão no cabelo um do outro assim, colocar a cabeça assim no colo um do outro, né? Eu primeiro, aí você coloca a cabeça ali, a pessoa vai passando a mão e você fala ou ela fala, aí depois vem cá você, põe a cabeça aqui, aí você vai passando a mão no cabelo dela, fala, né? Muito cuidado, a cabeça no colo, mais nada no colo, tá bom? Abrulho, abrulho. Aí, não basta apenas conversar, a gente tem que conversar com propósito. O casal se encontra para falar sobre o hoje, só hoje. Um vira pro outro fazendo como foi seu dia, e é importante fazer isso, né? É muito importante foi o dia do outro e ouvir. Como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia, Michele? Bom. Né? Cansativo, mas foi bom. Bom, aí eu ouvi ela. Aí o que ela tem que fazer agora? Como foi o seu dia? Então, meu dia foi um dia frenético, né? Tive alguns compromissos aí, tudo. Tô aqui agora gravando a live, né? Na casa da minha mãe, uma mudança aí de ambiente. Então a gente, ó, me pergunta como foi o dia, tudo. Mas pro casal que tá namorando, não pode conversar só sobre o hoje. Eles precisam conversar sobre o futuro também. Eles precisam falar sobre mais coisas, né? Às vezes a pessoa fala muito sobre o passado, tá tão presa ao passado e fala muito sobre o passado. Às vezes fica só nisso, no como foi o seu dia, e já parte pro beijo na boca. Também precisa falar sobre os sonhos, sobre os planos, né? Perguntar aí, onde você quer estar daqui a 10 anos? Às vezes a Michelle ia vir lá pra mim e falar comigo assim, eu quero estar lá na China daqui a 10 anos. Eu ia falar, o quê? Daqui a 10 anos eu quero mudar pra rua de cima. Você tá louca? Você vai pra China e eu vou mudar pra rua de cima? Nós vamos separar? Entendeu? A gente precisa conversar, assim, ter esse tempo para poder conversar, mas sobre coisas importantes. Então, durante o diálogo, converse sobre como foi o dia, ouça sobre o passado do outro para você conhecer, mas pergunte para ele quais são as suas expectativas para o casamento? Quais são os seus sonhos? É nessa hora que talvez as pessoas vão descobrir coisas positivas ou não, né, com respeito ao futuro, né? Talvez aí surja uma conversa do tipo, eu não quero. Eu nasci para ser pastor. Eu não, né? É tudo que eu não quero. Ou eu não quero ter filhos, né? E às vezes você espera que o outro tenha filhos, né? O meu sonho é ser um missionário, levar minha família para missões. E talvez não é isso que você quer. Então, nesse momento de conversa é onde vocês vão definir o futuro de vocês, né? Então tem que conversar com propósito, né? Quais são os seus dons? Quais são os seus chamados? Sua vocação? Qual que é? Né? Ô Michele, ó, eu queria falar um negócio aqui. Meu sonho é ser pastor. Tudo que eu quero na minha vida é ser pastor. O que você me falou? Tudo que eu não queria é ser mulher de pastor. E aí, o que a gente faz agora? Aí nós conversamos, né? Nós conversamos. O que a gente fez? Eu virei para ela e falei assim, por quê? Ela falou, por isso. Eu falei assim, então vamos fazer um acordo para isso não acontecer? E ela falou, então vamos. E aí a gente foi conversando e a gente chegou à conclusão de que se a gente conseguisse impedir que o medo dela se concretizasse, não teria nenhum problema em ela ser esposa de pastor. Não teria nenhum problema, né? Então a gente precisa conversar para se conhecer, conversar com propósito, pergunta quais são as vocações, quais são os chamados, quais são os sonhos, quais são os planos. A pessoa quer trabalhar com o quê? A pessoa quer estudar, não quer estudar, o que a pessoa quer fazer, quantos filhos quer ter, às vezes você quer ter só um filho, o outro quer ter 15, né? Precisa saber disso tudo, cachorro, ter ou não ter cachorro. Né? Eu sou o cara neutrão de tudo, eu sou neutrão com respeito a animal, mas tem gente que não gosta, e tem gente que gosta demais. Eu sou neutro, às vezes o cachorro tá ali olhando pra mim e eu tô assim, tá.
A gente compra, eu compro comida, tem 2 cachorros lá em casa, né? Aí a gente compra comidinha pra eles, a gente cuida direitinho, a Michelle dá o carinho, e eu sou o cara neutrão, assim, tipo, tá aí, não tem problema em ter cachorro, também não teria problema em não ter, tá aí. Já tem pessoas que não querem de jeito nenhum. Que não gosta, Eu não gosto de cachorro que fica em cima da minha cama, não. Não gosto, não. Pode ficar em casa, pode correr lá dentro de casa pra lá e pra cá, mas em cima da cama, não gosto, não. Né? Então conversem sobre isso, né? Agora uma coisa que a gente fez que foi top, que é um conselho que eles podem levar para a vida deles, é que a gente observava os casais à nossa volta e a gente descobria os acertos e os erros deles, né? A gente fez muito isso. Muitos momentos da nossa vida. Por exemplo, a gente viu alguém cometendo um erro, ou a Michelle, eu acho que aconteceu mais vezes assim com ela, dela tocar nesse assunto, um cara tratando a mulher de um jeito e ela virava para mim e falou assim, eu não aceito isso. Se você fizer isso comigo, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente via onde eles estavam errando. E ela aproveitava o momento em que outra pessoa errou para me alertar para a gente não errar naquilo. O cara foi mal educado com a esposa na frente de todo mundo. Michelle não falava naquele momento. A gente chegava no ambiente e falava, você viu o que fulano falou com fulano? Como é que ele fez com fulano? Eu não quero isso. Então é importante observar os erros das pessoas e conversar sobre isso, né? Verdade. É muito importante, porque o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para ele poder aprender. É muito mais sábio, muito mais inteligente você aprender com o erro dos outros. E com os acertos. A gente também tinha muitas casais que eram referências, né? Que a gente olhava e falava assim, ó, ali tem uma coisa legal, vamos descobrir o que eles têm de legal, vamos buscar para a nossa vida, vamos tentar descobrir os acertos deles. Verdade. Então é muito importante que vocês conversem sobre isso. Se você viu um casal dando um vacilo, aproveita esse momento para poder falar, eu não quero isso no nosso relacionamento. Sua sogra, seus pais, um casal da igreja, um casal da juventude, o seu patrão, sua patroa, quiçá. Faça desse erro dessas pessoas uma oportunidade para vocês falarem sobre o que vocês não querem no relacionamento de vocês. E aproveitem também para enxergar o lado bom, o acerto das pessoas, para vocês também descobrirem o que é bom para vocês terem no relacionamento de vocês. Fazer perguntas é importante? É quase o que a gente falou, né? Sobre o futuro principalmente, né? Saber o que o outro quer, o que o outro sonha, importante. Isso aqui, faça perguntas. Você tem alguma dúvida com respeito ao seu parceiro, à sua parceira? Pergunte. Qualquer coisa que você queira saber, pergunta para ele se você tem cabelo branco? Você sonha com o que à noite? Pergunta tudo que você quer saber. O que você achar importante, pergunta. Não tem uma pergunta tola, não tem uma pergunta que é óbvia demais. Pergunte. Porque se você tem dúvida, você precisa ter sanado aquela dúvida. Então pergunta pode acontecer às vezes de um, né, do casal, pode ter tido filhos, né? E às vezes você talvez já ouviu falar alguma coisa, ou tem alguma dúvida sobre isso, não pergunta. E chega lá no casamento, você vai saber, né? Na verdade, a pessoa não deveria nem esconder, né? Mas existem essas situações, né? De você não dialogar e não saber o passado da pessoa, né? Então faça perguntas. Você tem dúvida? Faça perguntas. Sobre o quê? Sobre sexo. Na hora que a gente vai fazer namoro, como é que pode? Eu posso colocar a mão aonde? Eu posso beijar aonde? Né? Essas conversas tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Eu oriento, se vocês estão namorando, vocês vão para uma praça pública. E é melhor mais próximo do noivado. Mais né? próximo do noivado, exatamente. Mas numa praça pública, não vai cair na bobagem de conversar na sala, no quarto, num carro. Não faz isso. Numa praça pública, uma luz em cima, a gente passando para lá e para cá e vocês compartilhem sobre os planos sexuais, calientes de vocês, tá? Tente entender o que o outro quis dizer. Isso aí, Michelle talvez pode falar por mim, porque era eu que atropelava tudo, eu que falava as coisas, queria falar uma coisa e acabava falando outra coisa, e ela teve que exercitar muito isso, tentar entender o que eu quis dizer. Porque quantas vezes a gente teve um desentendimento que você falou alguma coisa, que eu falei alguma coisa, e aí você veio às vezes falar comigo, eu não gostei do que você falou, e eu disse o quê? Eu não quis dizer. Isso. Não foi o que eu quis dizer. Aí a gente volta lá atrás antes de você falar, por quê? Porque com a boca eu disse uma coisa, com o gesto eu disse outra. Mas você teve que exercitar isso, né? Entender o que eu quis dizer em alguns momentos, né? E algumas pessoas também, elas interpretam as coisas de outra forma, né? Então
Não importa o que você quis dizer, o que importa é o que eu entendi, né? Então, se eu tive dúvida no que eu entendi, eu preciso, né, de procurar e resolver isso, né? Porque às vezes você falou uma coisa e eu entendi outra. E o que importa é o que eu entendi, né? Então, para isso, sim, é importante ter sempre esse diálogo, nessas conversas. Isso. Então, duas coisas. Ela tocou num assunto que é importante aqui. A primeira coisa foi essa, tentar entender o que o outro quis dizer. Porque às vezes, tipo, vai lá, eu falei uma coisa e ela entendeu outra, mas ela sabe que no fundo não foi aquilo que quis dizer. Por quê? Porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o outro, vai crescendo, às vezes ela aqui, olha, ela entende uma coisa que não condiz, por exemplo, com a minha personalidade, com o meu caráter. E aí ela vai ter que julgar aquilo. Ela fala, não foi isso que ele quis dizer, não é possível. Não é assim? Não é possível que foi isso. Eu acho que eu entendi errado. Porque não combina com ele, não combina com o estilo dele. Isso ali não. Aqui, isso não faz nem sentido tocar nesse assunto, porque não foi isso que ele quis dizer. Então ela vai tentar entender o que eu quis dizer. Aí ela tocou num outro assunto aqui muito importante. Não fique em dúvida. Não fique em dúvida sobre o que o outro falou. Se o outro falou uma coisa, você tentou entender e não conseguiu, pergunta. Vai e fala assim, foi isso mesmo que você quis dizer? Porque não tem coisa pior do que o mal entendido. Não tem coisa pior. O mal entendido ele é destruidor. O João estava lá no trabalho dele, e no trabalho do João tinha muita gente assim, né? Era uma equipe muito grande. Aí o João, o patrão do João virou para ele e falou assim, João! O João trabalhava lá do outro lado da sala. Lá do outro lado, o patrão dele de um lado e ele do outro. Aí o João falou assim, João, cadê aqueles 10 pedidos que eu pedi para você trazer para mim? Aí o João falou assim, tô indo. E aí todo mundo ouviu, mas cada um ouviu uma coisa. Aí a Maria virou pro outro e falou assim, você viu, o João foi despedido. O patrão despediu o João. E aí começou a espalhar pelo todo o ambiente da sala que o João foi despedido. E o patrão fez o quê? O patrão pediu os 10 pedidos para ele. E aí espalhou pela toda a equipe de trabalho que o melhor funcionário havia sido despedido. Todo mundo ficou com medo. Se o melhor funcionário for mandado embora, o que vai acontecer comigo? Ela roendo unha assim, João foi mandado embora, acabou a vida, todo mundo arruma suas gavetas e tal. Não, gente, calma aí, eu só pedi os 10 pedidos. Então, na dúvida, pergunte. Foi isso mesmo que você quis dizer? Você tem outra coisa para poder falar? Você pode falar comigo aqui melhor? Você pode se explicar melhor? Aqui, eu acho que não entendi muito bem o que você quis dizer. Você pode se explicar melhor? Quando você disse isso, foi isso mesmo que você quis dizer? Por último, pessoal, uma coisa muito importante aqui. Lê para nós aí, Michele. A última? A última. Vigie suas palavras e evite brigar enquanto vocês conversam. Importante vigiar as palavras para você não falar bobagem e não ferir o outro. Mas é importante também que vocês evitem brigar enquanto vocês conversam. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não converso não, sabe por quê? Porque toda vez que a gente conversa, a gente briga. Gente, evitem ao máximo brigar enquanto vocês conversam. Por quê? Porque a briga afasta o casal um do outro. A briga destrói a comunicação. É como se fosse uma dinamite na comunicação, né? A pessoa fica com medo de conversar, a pessoa fica com medo de promover o diálogo, porque todas as vezes que eles tentam interagir, todas as vezes que eles tentam conversar, eles se desencontram e brigam. Então, tipo assim, vocês estão conversando, tá sendo legal, tá sendo prazeroso, tá sendo saudável a conversa de vocês, ele falou alguma coisa ali que você não gostou, segura um pouco. Não é o momento de você parar tudo para poder discutir, não é o momento de você parar tudo para poder conversar, releva, é importante aprender a relevar, né? Algumas coisas. Tipo, toda vez que um falar uma coisa que o outro não gosta, vocês vão parar de conversar para poder brigar? Não, gente, calma. Conversem. Deu tempo. Agora, a Bíblia fala o quê? Existe um tempo para cada coisa. Então, existe um tempo para vocês poderem conversar ali, saudável, bacana, conhecendo um ao outro. E aí, se vocês se desentenderem em algum momento ali, vamos mudar de assunto. Depois a gente volta nesse assunto. Vamos voltar a falar sobre aquilo, tava tão legal, você falando sobre seus sonhos, sobre seus planos, né? Sobre os nossos pirralhinhos e tal. Vamos voltar a falar sobre isso, depois a gente volta nesse assunto. É bobagem, não vamos tocar nesse assunto, não. Então tá aí, ó, o tanto de coisa que a gente falou sobre comunicação, né? Mais de 1 hora falando com vocês sobre a importância da comunicação
dando dicas para vocês de como se comunicar adequadamente, falando com vocês sobre o exercício da comunicação para quem tem um pouco de dificuldade e o cuidado com o aprendizado de ouvir para quem fala demais. Né? Mais de 1 hora falando sobre isso. Cara, você não tem desculpa para errar nessa área da comunicação. Não tem. E eu até indico para vocês que vocês leiam meu livro Casamento Começa no Namoro, porque nesse livro eu falo sobre 11 princípios, 11 coisas sobre as quais vocês devem conversar no namoro e no noivado para vocês construírem um casamento firme e inabalável. Super recomendo que vocês adquiram esse livro. Ele está por R$ 29,90 com frete grátis para todo o Brasil. É frete grátis mesmo, não é isso? Frete grátis para todo o Brasil. Então fala pro pessoal assim, comprem, 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 eu sou o Godini, comprem. Então, pessoal, adquirem esse livro, eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Se vocês gostaram da live de hoje, curtam aqui, comentem alguma coisa pra gente, né? Falem alguma coisa, deem dicas, né? Se expressem, comuniquem-se conosco para que o nosso relacionamento possa continuar crescendo. Deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike, não tem problema também não. A gente vai ver que a gente precisa melhorar um pouco mais. Enfim, espalhe esses princípios pelas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas por meio deste conteúdo. Eu tenho certeza de que Deus pode usar a sua vida para poder abençoar mais pessoas. Suas considerações finais, Mileide? É tudo uma questão de exercitar mesmo, né? Então, comecem já, né, a exercitar essa comunicação entre vocês e com o tempo vocês vão amadurecendo, né? Vão entendendo um pouquinho mais de como lidar um com o outro através das conversas, né? Das dúvidas que vocês vão tirar um com o outro. E não guardem nada, né? Tenham liberdade mesmo de perguntar o que vocês pensam, né? De falar o que vocês pensam do outro com respeito, né? Com cuidado. E é isso, vocês vão amadurecendo cada vez mais. Isso aí. Eu abençoo vocês em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, você que está aí solteiro, você que ainda não encontrou um mozão, seja abençoado, que o Senhor envie a provisão para você, para sua vida sentimental, para que você não fique carente e não erre por causa da carência. Eu abençoo você que está em um relacionamento, que vocês possam ter boas doses de comunicação, que vocês cresçam, se conheçam, que vocês edifiquem um relacionamento firme e inabalável. Para você que está aí seguindo em direção ao casamento, eu oro para que vocês possam ter um casamento exemplar, um testemunho, uma influência para essa nova geração. E para vocês que estão casados, olha, que o Senhor renove a força de vocês, que dê alegria, que dê paz, que vocês tenham a comunicação restituída, caso vocês não tenham mais a comunicação legal como era antes, mas que vocês também possam ter um casamento abençoado, debaixo da graça de Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Compartilha aí, galera.